Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar retomada de conteúdos, cultura iorubá e os griós. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete Viviane. Vamos lá, Vivi? Vamos juntos? Então vamos nessa! Os objetivos da nossa aula: conhecer e analisar os contextos e as práticas culturais e artísticas presentes na África, com ênfase na cultura iorubá. Já ouviu falar na cultura iorubá? Então a gente vai falar sobre ela hoje. Então a cultura africana chegou no Brasil com os povos escravizados, trazido da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enorme de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Então, os povos africanos que vieram escravizados, então sofreram muito na questão da escravização, mas também trouxeram muitas coisas boas, Com eles trouxeram a cultura, a questão da religião, então a dança, os ritmos. O nosso samba tem origem africana, A nossa capoeira, que era dançada para se defender ali, Era uma luta, e que nós temos hoje como uma dança, como uma questão de trabalho corporal, que é muito importante e representativa no nosso Brasil. E muito mais, A questão da culinária, as cores, as roupas. Então a gente tem muita coisa que veio com os povos africanos, Então, essa riqueza cultural trazida pelos africanos se justifica por diversos fatores. E um deles é que a África é um continente muito grande e cada parte tem um idioma, cultura e hábitos diferentes. Então, muitos povos diferentes, Então, hábitos diferentes, culturas diferentes, a questão da religião é diferente. E veio aqui para o nosso país, o Brasil, que também é rico, Nessa miscigenação cultural. Então, tem muitos povos que se misturaram e traz essa riqueza, Que é o nosso povo brasileiro, cheio de arte e cultura. E diversidade, Então, nasceu e firmou-se nas regiões sudoeste e sul da África, a cultura iorubá. Nas Américas, em especial no Brasil, é fundamental para a formação da raiz religiosa e cultural afrodescendente. Então, a cultura iorubá traz a arte e a religião totalmente da África, traz essa força ancestral. Então, vai estar com a questão da árvore baobá, que traz essa força também, desse enraizamento, que o baobá é uma árvore muito grande, que traz essa força, essas raízes profundas que se espalham. Então, a cultura iorubá também, assim como o baobá, se espalhou pelo nosso país, pelo Brasil. Então, a cultura iorubá é passada de geração em geração por meio da oralidade. Essas tradições são mantidas pelos poemas sagrados de Ifá. Então, a cultura iorubá é passada de forma de geração em geração. Então, o pai vai passar lá para o seu filho e que vai passar para o filho dele e vai passando de forma oral. Então, através da fala, através de contadores de histórias, através da música, da arte, vai se passando através da oralidade, a cultura do iorubá. Então, vai passando de geração em geração de forma oral, Então, aqui do ladinho a gente tem um grió, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os griós. Então, a África é a terra originária dos baobás, Então, um exemplo ali, o desenho, é uma árvore sagrada para as culturas tradicionais africanas, uma árvore frondosa capaz de viver por milhares de anos, com suas raízes que tanto se aprofundam como crescem na horizontal. Testemunha a passagem do tempo das gerações, por sua natureza duradoura, é o símbolo da ancestralidade na cultura iorubá. Então, o baobá é muito forte na cultura iorubá, por essa força, por esse enraizamento, por essas raízes que se espalham, forte, então que ultrapassa o tempo, assim como a cultura iorubá, que ela vai passando de geração em geração e vai se mantendo firme, forte, como o baobá. Então, por isso o baobá é o símbolo da cultura iorubá. Você já tinha visto um baobá, Então, observe um pouquinho, Olha como ela é grande, forte. Então, traz essa questão do enraizamento, da força da cultura afro, da cultura iorubá. A cultura iorubá é uma das mais expressivas culturas da história do continente africano. Nasceu e firmou-se nas regiões sudoeste e sul da África, nas Américas, no especial no Brasil,
para a formação das raízes religiosa, cultural, né? Então, mantendo a questão da religião, né, da cultura, da dança, da música, né, da culinária. Então, vai fortalecer a cultura iorubá, né? Escreva o que você aprendeu sobre a cultura afro, né, e a cultura afro-brasileira. Então, pensa um pouquinho aí, a gente falou sobre a cultura iorubá, sobre essa mistura dos povos, essa miscigenação que nós temos no Brasil. Então, escreva um pouquinho sobre isso. Daqui a pouquinho, eu e a Vivi vamos estar de volta.
Então, pensarem um pouquinho? Então, vamos à nossa sugestão de resposta, né? Então, escreva o que você aprendeu sobre a cultura afro, né, e afro-brasileira. Então, a cultura iorubá chegou no Brasil com os africanos, né? Ela é passada de geração em geração por meio da oralidade. A árvore baobá é sagrada e é o símbolo da ancestralidade por sua natureza duradoura, né? Então a cultura afro, né, veio da África com a cultura iorubá, né, que traz muita força da cultura afro, né, e continua aqui na nossa cultura afro-brasileira. Então a cultura iorubá, que ela é passada de geração em geração, que é passada através da oralidade, né, nós vamos ver daqui a pouquinho os griots, que vai passar essa tradição de forma oral, né? Então ela é muito forte e tem como símbolo quem? O baobá, né? Que é a árvore sagrada, tem suas raízes fortes, profundas, que se espalham, né? E que nós temos também baobás aqui no Brasil, tá bom? Então pesquisem na internet, vocês vão ver baobás aqui no nosso país. Então as sementinhas que germinaram lá na África também estão germinando aqui no Brasil. Então você já ouviu falar em griots, né? A professora falou aqui os griots. O que são eles? Os griots são contadores de histórias, né? Que através da oralidade vão passando o seu conhecimento de geração em geração. Conhecimento esse variado, né? Que pode ser sobre os costumes, sobre conhecimentos científicos, que vão sendo transmitidos através da oralidade, né? Então chama-se griot, né? Ou griot, ou djeli, ou djeli, uma personagem importante na cultura estrutural social da maioria dos países da África Ocidental, cuja função primordial é de informar, educar e entreter, né? Então os griots são esses contadores de histórias que vão fazer o povo se divertir, mas vão trazer também informação e que vão também educar. É uma figura semelhante ao repentista no Brasil, com a diferença de que costumam ser uma casta, né? Então casam somente entre eles, né? Os griots vão estar casando entre eles, né? Ou griotes, que são o equivalente feminino. Assumindo uma posição social de destaque em seu meio, pois é considerado mais do que um simples, né, artista. Então é uma pessoa muito importante. O griot, antes de tudo, é o guardião da tradição oral, né, do seu povo, um especialista na história do seu povo. Então o griot é considerado sagrado, né, uma pessoa importante da sociedade, porque ele está mantendo a tradição do povo e passando, né, esse conhecimento através das suas contações de história. Então ele é muito importante, muito respeitado. Os griots, esses contadores de histórias, são muito sábios e respeitados nas comunidades onde vivem. As histórias que eles contam trazem ensinamentos de vida, tratam de uma grande diversidade de assuntos, tais como costumes, saberes, modos de viver, saúde, evento histórico, coisas do passado, coisas do presente. Então eles vão trazer a informação, a educação, o entretenimento através da contação ali de história, através da fala, e vai passando esse conhecimento. Então é muito importante para manter a tradição, né, da cultura iorubá e também para trazer informações, entretenimento, né, e conhecimento também históricos. Os griots são considerados bibliotecas vivas de todas as histórias, né? Os griots africanos contam, cantam, tocam instrumentos musicais e dramatizam as histórias que narram. Então, até a professora ali no slide anterior falou que é parecido com os repentistas aqui do Brasil, né? Então, o que são os repentistas, né? Então, geralmente, eles estão ali no Nordeste brasileiro e eles contam história, né, com seus violões e cantam essas histórias, né? Então, improvisando também ou fazendo desafios ali em dupla, né? Mas estão contando essas histórias do povo, que acontece no seu cotidiano. Então os griots também, por isso que eles se parecem com esse repentista, porque eles também vão cantar, contar, né, tocar instrumentos, então, e vão estar passando, né, o conhecimento, né, do seu povo. Que são griots? Ah, e essa tá fácil, né? Então é com vocês. Responda aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Bom, o que são griots, né? Acho que essa pastinha vai deixar claro também o que são griots, né? Os griots não são contadores de histórias? Então a professora trouxe uma pequena pastinha aqui só para... Era uma vez um ratinho que queria ser sábio. Então todos os dias ele ia a caminho da biblioteca. Chegando lá, vamos deixar essa história para depois e vamos continuar a nossa aula, né? Então, os griots, eles também contam histórias para divertir, para ensinar, né, para entreter, também trazem conhecimentos, né, históricos, científicos que vão passando de geração em geração, né? Então, a nossa sugestão aqui de resposta. Griots são contadores de histórias, poetas, músicos, conselheiros africanos. Eles são guardiões da tradição oral de seu povo, que é passado de geração em geração, né? A gente brinca que quem conta um conto aumenta um ponto, eles vão contando histórias e ampliando esse conhecimento, né? Então, retomando, né? O que nós falamos nessa aula? Nós falamos sobre a cultura iorubá. O que é a cultura iorubá? Né? A cultura vindo da África e que traz toda a força do povo africano, traz as raízes ancestrais, né? Através do que também do baobá. O baobá, que é uma árvore muito grande, né? Com as raízes fortes que se espalham, né, por tudo e se fortalece. Então, o baobá simboliza também, a cultura iorubá é símbolo e considerada uma árvore sagrada porque ela traz essa força que tem muito, né, no povo afro, tem muito na cultura africana. Então, representa o povo africano, o baobá, a árvore sagrada que nós temos aqui também no Brasil, né, que as sementinhas se espalharam e germinaram por aqui também nas terras brasileiras. E muito importante, né, os povos africanos que trouxeram também com eles muita arte, muita dança, né, muita cultura, religião e também, né, acrescentou aqui no nosso povo brasileiro, né? A gente tem muitas danças, tem muita religião, enfim, que veio dos povos africanos, né? O nosso samba, que é brasileiro, mas tem raízes africanas, né? Nossa capoeira, enfim, a gente tem muita arte que vem também da África, né? Que veio com o povo africano para o nosso país. Então, esse fortalecimento dessa cultura afrodescendente, né? Nós temos também na cultura iorubá uma figura muito importantíssima. Quem são elas? Essas figuras? Quem que é essa figura? Oi? Isso, os griots. Os griots que são os contadores de histórias, né? Que contam, encantam, né, os povos, trazendo o quê? A tradição através da oralidade, né? Então, através da fala, eles se comunicam e trazem a força ali, tanto a diversão, a arte, entretenimento, como também histórias dos seus povos, né? Vai contar a história, vai manter a tradição, vai trazer conhecimentos de diversos tipos, né? Através da oralidade. Tanto que eles são considerados bibliotecas humanas, né? São considerados sagrados os griots, porque eles são detentores do saber. Então, é uma figura muito importante da sociedade, né? Na cultura iorubá, porque eles vão manter essa tradição e trazer o conhecimento para todos. Através de dança, de poesias, de canto, né? Eles vão estar ali trazendo a arte e trazendo também, através da fala, o conhecimento, né? Então, os griots são figuras sagradas na cultura iorubá, né? Então, quando a gente falar em cultura iorubá, a gente está falando dos povos africanos, a gente está falando da árvore também do baobá, que traz a força, né? A ancestralidade do povo africano que se continua de geração em geração. A gente está falando dos griots, que são os contadores de histórias, né? Que vão contar histórias diversas, tanto para entreter como para ensinar, né? Então, uma vasta conhecimento artístico, religioso, eles vão estar trazendo ali através da oralidade, através da fala. E essa cultura influenciou aqui no Brasil? Sim, influenciou, né? Assim como o nosso povo também influencia outros, né? Porque assim, a gente tem essa miscigenação cultural. Então, a cultura afro, sim, tem suas raízes fortíssimas aqui no Brasil, inclusive com o baobá, que também está plantadinho aqui nas nossas terras, né? Então, cresceu, germinou e está produzindo muita arte, muita cultura e religião aqui no Brasil, né? Então, agora vamos colocar a nossa tela azul. Nessa aula nós falamos, né, fizemos uma retomada aí da cultura iorubá e dos griots. Espero que vocês tenham gostado.
tenham captado aí toda a mensagem da aula e até breve. Um beijo gigante, ultra, mega no coração de vocês. Contem histórias. Tchau!